Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a cada lição possamos juntos aprender um pouco mais a respeito do nosso Deus. Eu vou ler 2 versículos para a nossa reflexão, que está em Mateus 6, 19 e 20. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Esses versículos me fizeram lembrar de uma canção do nosso irmão Tuta Moraes, chamada O Mapa da Mina. Ela nos diz no seu refrão que nós temos o mapa da mina. Ela nos mostra o melhor tesouro, que é a salvação em Jesus. Então, nós temos o mapa da mina, que é a palavra de Deus, e ela nos mostra o caminho a seguir, para que possamos encontrar o melhor e maior tesouro, que é a salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quero convidar a todos neste momento para que possamos juntos orar ao nosso Deus pela Escola Bíblica de hoje. Querido Deus e eterno Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti, ó Pai, em oração. Primeiramente, ó Pai, para agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos juntos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, ouvir o ensinamento que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Que o Teu Santo Espírito possa ser com o nosso irmão que tem a responsabilidade, ó Pai. Que ele consiga, Senhor Deus, com clareza, passar esses ensinamentos para nós. É a oração que eu faço, já agradecido, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ouvir agora alguns louvores e logo em seguida o irmão está com a palavra. Eu
braços, Senhor. Eu me sinto seguro nos teus braços. Eu me sinto feliz nos teus braços, Senhor. Eu me sinto seguro nos teus braços. Eu me sinto feliz. Quando estou só no vale, o medo vem me assolar. Então eu ouço a voz do mal que quer me apanhar. Mais uma voz eu ouço que me traz segurança. Então eu posso cantar outra vez assim. Nos teus braços, Senhor, eu me sinto seguro. Nos teus braços, eu me sinto feliz. Nos teus braços, Senhor, eu me sinto seguro. Nos teus braços, eu me sinto feliz. A tua voz me acalma e faz tão bem a alma. É como um bálsamo pra mim. É doce a sua voz. Ele me dá certeza que não estou sozinho. E nos seus braços, então, eu canto outra vez. Nos teus braços, Senhor, eu me sinto seguro. Nos teus braços, eu me sinto feliz. Nos teus braços, Senhor, eu me sinto seguro. Nos teus braços, eu me sinto feliz. Baseado no Evangelho de João. E hoje, a apresentação do bom pastor como provedor das suas ovelhas, nos versículos de 7 a 18. Vamos ler? Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e lhe dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Estamos diante de uma ampliação e explicação do tema do pastoreio e do pastor apresentado nos versos anteriores. Não podemos chamar o texto anterior de parábola, pois as expansões que temos diante de nós descaracterizam o texto como tal. O Senhor Jesus, ele se utilizou das 3 características dominantes da linguagem do pastoreio, que foram introduzidas nos versículos de 1 a 5. E que são a porta, cuja metáfora, que gera mais explicações aí nos versículos de 7 a 10. Nós temos o pastor, cujos paralelos com Jesus são elucidados aí nos versículos de 11 a 18. E, por fim, a noção das próprias ovelhas, mais expandida nos versículos 26 a 30, que veremos posteriormente. Nós notamos aqui que Jesus, ele não é o pastor que passa pela porta. Ao contrário, ele é a porta, como diz no versículo 7. Antes, o pastor conduzia as ovelhas para fora do curral, do aprisco. Agora, ele as conduz para dentro e para fora, como diz o versículo 9. Agora aparecem os assalariados, como diz o versículo 12, junto com as ovelhas de outros apriscos, versículo 16, e a morte do pastor, no versículo 15. Todos esses elementos aí são expansões, por isso nós não podemos chamar esse texto de uma parábola. A última seção, nos versículos de 26 a 30, é colocada um pouco à frente no capítulo, porque ela explica a descrença dos judeus nas declarações messiânicas de Jesus. Entretanto, para fins mais didáticos, na nossa aula de hoje, nós vamos considerar as 2 primeiras expansões ou explicações como atos da provisão de Jesus como bom pastor. Vejamos, portanto, os benefícios provindos de Jesus para as suas ovelhas enquanto bom pastor. Primeiramente, o bom pastor provê a porta de acesso à vida, nos versículos de 7 a 10. Jesus muda do retrato de si mesmo como pastor para um dele como sendo a porta. Ele é a entrada para a salvação e dessa maneira dá acesso à presença de Deus e a presença dele conforme expressa na imagem do pastoreio, como diz aí o Salmo 23. Há somente uma porta através da qual se deve passar para chegar ao Pai. E isso é o que o pastor de Deus ele representa, que é Jesus. Novamente, isso está em contraste com aqueles que vieram antes dele em Israel. E aqueles que vieram antes não é uma referência aos profetas, mas aos líderes como aqueles que rejeitaram o testemunho do homem cego,
visto que a questão diz respeito à escolha atual que o povo tem. Os líderes posam como pastores, mas na realidade são ladrões e salteadores. 4 verdades podem ser observadas acerca de Jesus como sendo a porta das ovelhas, de acordo com esses versículos. Em primeiro lugar, Jesus é a porta da salvação, como diz aí o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Só Jesus é a porta do céu. Ninguém poderá entrar na bem-aventurança senão por Jesus. Ninguém poderá ir ao Pai senão por Jesus. Em segundo lugar, Jesus é a porta da libertação, como diz ainda o versículo 9. Entrará e sairá. Há portas que conduzem à escravidão, mas Jesus é a porta que conduz à liberdade. Quem entra pela porta, que é Jesus, entra e sai. As ovelhas de Cristo são livres. Afinal, Deus nos tem chamado para a liberdade, como diz Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Em terceiro lugar, Jesus é a porta da provisão, como ainda diz o versículo 9, e achará pastagem. Quem entra pela porta, que é Jesus, encontra pastagem. Nele há provisão farta e vida abundante. A nossa provisão espiritual é encontrada apenas em Cristo. Ele é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. O legalismo farisaico estava matando as pessoas, mas quem vai a Jesus encontra uma vida abundante. Em quarto lugar, Jesus é a porta da vida abundante. Versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus é a vida e veio para dar vida, vida plena, abundante, eterna. Como porta e pastor, Jesus é suficiente para nos dar a confiança de que precisamos em relação ao nosso futuro. Você tem sido firme nessa convicção? Você sabe o que lhe aguarda e o que lhe reserva? Você confia no caminho de Deus? O segundo benefício, o bom pastor provê a substituição na condenação, nos versículos de 11 a 13. Diferentemente dos líderes religiosos, Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Mais uma vez, o contexto cultural dos dias do Novo Testamento diferencia Jesus dos pastores do seu tempo, que eram vistos como pessoas enganadoras e indignas de confiança. O trabalho do pastor era cansativo, duro e algumas vezes perigoso. A palavra bom sugere a nobreza ou o valor do pastor. Ele é nobre em sua profissão e de um caráter digno. Além dessa qualidade que Jesus atribui a si mesmo, ele estabelece mais um contraste, agora entre o pastor e o mercenário, ou, como diz na minha versão, assalariado. O mercenário ou assalariado é alguém contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é o pastor, nem dono das ovelhas. Ele faz o seu trabalho para receber justamente um salário. A tradição oral judaica da lei, a Mixná, ela ensinava que um pastor assalariado deveria defender as ovelhas contra um único lobo, mas se aparecessem mais do que um, era um acidente inevitável, ou seja, ele não tinha obrigação nem responsabilidade para defender o rebanho. O sentido aqui é que o dono das ovelhas, aquele que tem um relacionamento estabelecido com elas, está plenamente comprometido com elas. Por isso, dá a sua vida pelas ovelhas. Em
4 ocasiões ao longo desse sermão, o Senhor Jesus afirma claramente a natureza sacrificial, da sua vinda, da sua vida. Observe aí os versículos 11, versículo 15, versículo 17 e o versículo 18. Diante disto, várias verdades devem ser destacadas aqui de Jesus como sendo o bom pastor. Em primeiro lugar, o bom pastor se sacrifica pelas ovelhas. Ele disse, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 11, parte B. O bom pastor não é aquele que oprime, explora, devora as ovelhas, mas aquele que dá a vida por elas. Os fariseus haviam acabado de expulsar da sinagoga o homem cego que havia sido curado por Jesus. Eles usaram o seu poder para oprimir ao expulsá-lo, porque ele simplesmente discordava das tradições dos fariseus. Segundo, o bom pastor se deu voluntariamente e dou a minha vida. Ele voluntariamente a entregou para tornar a reassumi-la, conforme diz o versículo 17. Ele foi para a cruz de uma forma voluntária. Ele se entregou por amor, ele se deu. Terceiro, o bom pastor se deu sacrificialmente. E dou a minha vida, diz aí o versículo 11. Ele não amou suas ovelhas apenas de palavras. Ele verteu seu sangue por elas. A justiça de Deus, que havia sido ultrajada pelo nosso pecado, ela precisava ser satisfeita. E somente o sacrifício de Cristo, o Cordeiro sem mácula, como João Batista o apresentou, poderia salvar as ovelhas. O terceiro benefício, o pastor provê um relacionamento de intimidade. Nós encontramos isso nos versículos 14 e 15. A declaração revela que somos totalmente conhecidos por Deus, como diz o Salmo 139, nos versículos de 1 a 3, e que o próprio Deus se revelará a nós para o conhecermos. No contexto, Jesus é o pastor e, como tal, estabelecerá um relacionamento com as ovelhas, o seu povo, tomando assim a iniciativa pelo cuidado deles. Ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Portanto, a ênfase aqui cai sobre a posse que o pastor tem das ovelhas. E esse relacionamento é semelhante à forma que o pai e o filho se conhecem, de forma que o filho entrega a sua vida pelas ovelhas. O grande amor com que Jesus amou as suas ovelhas o levou à morte na cruz. E esse benefício, ele ecoa ao longo dos séculos, abençoando cada crente em Cristo em todas as épocas da história humana. E esta é uma afirmação da própria palavra de Deus, como diz, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir-lhes o selo, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Eu concordo com Warren Wiersbe quando ele diz que apesar do sangue de Cristo ser suficiente para a salvação do mundo, só é eficaz para aqueles que creem. Assim, por mais claramente que esse evangelho retrate Jesus como o Salvador do mundo, ele insiste que Jesus tem uma relação particular com aqueles que o Pai dá a ele. Aqui, a morte de Jesus é especialmente por suas ovelhas, como diz Efésios capítulo 5 e o verso 25. O quarto benefício, o bom pastor provê o resgate das ovelhas, versículos 16 e 17. O verso 16 trata da amplitude do aprisco do bom pastor.
O termo outras ovelhas está ligado aos 2 versículos anteriores, pela pressuposição de que as ovelhas são conhecidas por Jesus e, em última instância, respondem à sua voz. Ao mesmo tempo, esse versículo se refere ao aprisco das ovelhas do judaísmo. Jesus chama as suas próprias ovelhas para fora desse aprisco, constituindo assim o seu próprio rebanho. Desse modo, as ovelhas que permanecem naquele aprisco são os judeus descrentes. Só Jesus tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Se Jesus não tem outras ovelhas que não são deste aprisco, a referência, portanto, é aos gentios. Os versículos indicam que é o próprio Jesus que reúne essas ovelhas a partir de outros apriscos. Portanto, é Ele mesmo quem está operando a missão aos gentios, conforme diz Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada. Esse é o cumprimento da profecia messiânica e a base da missão aos gentios. Quando Ele os chamar, eles também responderão à sua voz, e haverá, portanto, um só rebanho e um só pastor. A visão de unidade em um só rebanho e um só pastor nos prepara para o tema dominante do capítulo 17 de João e recebe um destaque nas cartas de Paulo. Nós podemos observar ainda no verso 17 que ao afirmar, porque eu dou a minha vida para retomá-la, Jesus está se referindo a um propósito. Jesus dá sua vida para retomá-la. A morte sacrificial de Jesus não era um fim em si mesmo. A sua ressurreição também não era uma reflexão tardia por parte dos evangelistas. Sua morte tinha a ressurreição em vista. Ele morreu para ressuscitar e pela sua ressurreição prosseguir para a sua glorificação definitiva, de forma que outros também pudessem viver. Diante desse quadro, nós chegamos então ao último benefício. O bom pastor provê segurança. Versículo 18. O bom pastor é o Filho de Deus, o amado do Pai. Ele não morreu como um mártir, nem como uma vítima daquele sistema. Embora os judeus e gentios se tenham macumunado para pregá-lo na cruz, sua morte foi voluntária. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. O bom pastor tem poder para dar sua vida e reassumi-la. Olhar para a crucificação sob a perspectiva de Deus nos assegura que nenhuma parte disto aconteceu sem o seu soberano conhecimento, sem a sua soberana aprovação. E este foi o entendimento da igreja iniciante, quando nós lemos: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Atos capítulo 4, versos 27 e 28. A obediência do Filho ao plano do Pai e a sua consciência consumada de que ele dá a sua vida espontaneamente é a comprovação. Obedecendo, portanto, ao desafio do Pai, Jesus demonstrou o seu próprio cuidado para com as suas ovelhas. O Pai e o Filho estão tão harmoniosos nesse plano que o ressuscitar de Jesus é a glorificação do Pai e dele próprio. Por isso, a autoridade que Jesus recebeu do Pai permite não somente a sua morte substitutiva, mas sua própria ressurreição. E esta é a segurança que desfrutamos, pois Jesus, ele é o bom pastor. Caros irmãos, quantos benefícios que Jesus, o bom pastor, nos traz. Assim, eu gostaria de desafiá-lo a louvar o Senhor,
verificando a sua motivação em viver a vida cristã, pois como ovelhas nós devemos seguir a voz do bom pastor. Hoje nós consideramos as questões de pano de fundo e apresentamos aqui as verdades que a figura do bom pastor leva as ovelhas o seguirem, e de desfrutá-lo como provedor do acesso à vida, à substituição, na condenação, à intimidade, ao resgate e à segurança. Portanto, irmãos, vamos desfrutar desse banquete que Deus nos... Bem, acabamos de ouvir os ensinamentos que o nosso Deus trouxe para nós no dia de hoje, através do nosso irmão. Que possamos colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida, para que possamos viver de modo digno, que honre e glorifique o nome do nosso Deus. Convido a todos que possamos orar neste momento, encerrando a nossa escola de hoje. Querido Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti em oração neste momento, ó Pai eterno, para Te agradecer, ó Pai, por esses ensinamentos que o Senhor trouxe para nós através do nosso irmão, Pai querido. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar a colocá-los em prática, ó Pai, na nossa vida, para que possamos Te honrar e Te glorificar. Agradeço pelo irmão que trouxe o estudo, ó Pai querido, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, de forma que ele possa continuar Te servindo e Te honrando, Senhor Deus. Essa é a oração que eu faço, já agradecido por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor buscou, já longe do redil, e com ternura caído triste, nas chagas com amor pensou, e ao lar dos braços
Deleita-te no Senhor Jesus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder clamar, e graça salvadora promete-me tocar. Bom pastor, comigo está, meus passos